Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido, a fim de nos consagrar. De amor oferta sem mancha, para a adoção destinou. Seus filhos somos por Cristo, de sua graça o louvor. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois sobre nós esta graça, conforme havia traçado, Deus nosso Pai derramou pelo seu Filho amado, que com seu sangue consegue para nós a libertação, a remissão dos pecados, graça sem comparação. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Sim, derramou sobre nós graça abundante e saber, nos revelando o mistério, plano do seu bem-querer, de conduzir a história à plena realização. Cristo encabeça o universo, terras e céus se unirão. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Sim, minha amiga, meu amigo, essa graça e essa paz que nos vem de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, esteja com você sempre. Nós estamos escutando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vimos que fizemos um salto em alguns versículos do capítulo 11 e ontem lemos até os versículos de 20 a 24 e hoje nós vamos continuar a partir desse ponto. Você se lembra que ontem nós estávamos vendo Jesus reprovando, censurando, aquelas cidades que não tinham sido capazes de aproveitar a graça que era oferecida em Cristo por meio dos muitos sinais, dos milagres que ele operava naquelas cidades. E eu dizia que aquela cidade é uma espécie de retrato meu e seu, que muitas vezes não sabemos aproveitar a graça de Deus. Aí no primeiro momento a gente poderia dizer, puxa, estamos vendo Jesus assim, não é muito negativo, cobrando das pessoas porque não tinham aberto o coração para isso, para a graça de Deus. Mas ali a gente tinha insistido ontem que um aspecto da conversão, a gente usou a palavra grega
metanoia e colocou do outro lado com uma palavra que a gente também conhece, que é de origem grega, paranoia, e mostrando que metanoia é ir além do pensamento, não ficar ali girando em volta dele. E a gente dizia que a conversão, ela rima com gratidão, com capacidade de agradecer, com capacidade de reconhecer o bem que é feito. E o problema daquelas cidades é que elas tinham recebido benefícios, mas não tinham sido capazes de mudar a mentalidade. E a gente tentava se deixar educar por Jesus para aprender com ele esse exercício de conversão, que é ser capaz de acolher a graça, sermos agraciados, mas sermos também agradecidos. Agora vejam como essa conversa faz todo sentido olhando esses versículos de hoje. São pouquíssimos esses versículos que temos aqui no Evangelho de hoje. Naquele tempo, diz o evangelista Mateus, Jesus, não é? Dizemos nós na igreja, naquele tempo, isso não está lá escrito em cima do Evangelho, é a fórmula de introdução litúrgica para atualizar nós que estamos neste tempo caminhando, pensando naquele tempo em que Jesus agiu e atuou. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer. Vamos prestar atenção no que é que Jesus está dizendo. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui é uma coisa muito interessante, porque Jesus reconhece, nos ensina a reconhecer a senhoria de Deus. Esse que é Senhor do céu e da terra, ele é nada mais, nada menos que o nosso Pai. Ele é o Pai de Jesus, e eu e você que tomamos hoje esse Evangelho nas mãos, podemos nos lembrar também disso. Ele é o nosso Pai. O Padre Zezinho tinha uma música antiga, né? Que ele diz assim: ele tem o mundo em suas mãos, ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus, ele é meu Pai e nosso Pai. Ele fez o universo, ele fez o universo. Ele é meu Deus e nosso Deus, ele é meu Pai e nosso Pai. E como é bom a gente poder pensar nisso, que este que tem o mundo em suas mãos, que sustenta o mundo, é nosso Senhor e é também o nosso Pai. A relação que nós temos com Deus não pode ser pura e simplesmente a relação de uma senhoria, de alguém que tem um Senhor, mas de alguém que tem também um Pai. A nossa relação com Ele, essa relação filial, de quem se abre aos seus cuidados, à sua ternura. Mas para onde é que vai o louvor de Jesus para Deus, que é seu Pai, que é o seu Senhor? Ele diz: porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus tira o véu de cima do olhar dos pequeninos. Deus tira o véu do olhar daqueles que são os pequenos deste mundo, mas que muitas vezes são considerados os ignorantes deste mundo, né? E ele diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, né? Escondeste essas coisas aos grandes, aos sábios, aos doutos, e as revelaste aos pequeninos. O que é que Deus... Quem são esses sábios, né? O mundo para o qual Mateus escreve o seu evangelho é um mundo que é dominado pela chamada filosofia. Filosofia, a palavra filósofo significa amigo da sabedoria. O grande ideal das pessoas era esse ideal da sabedoria. E muita gente no mundo antigo, o que é que eles faziam? Deixavam a sua terra, não é? Quem queria estudar direito, existia nos séculos, já depois de Mateus, certamente, né? Ali pelo século IV, né? As grandes escolas de direito, por exemplo, eram em Beirute, né? As pessoas iam para Beirute para estudar na grande escola de direito. Quem queria aprender a filosofia, o que é que ele fazia? Se encaminhava para a Grécia, lá com os gregos, em Atenas, tinha as grandes escolas de filósofos. Quem tinha dinheiro, quem se permitia, fazia isso, para ir encontrar a sabedoria, para ter a sabedoria. E o que Jesus está dizendo é que a gente não precisa ir muito longe para ser revelada a nós a sabedoria, para que a gente de fato tenha um coração que seja sábio, um coração que seja sábio. Você lembra do rei Salomão?
que é considerado o homem mais sábio do mundo? Se nós pegamos a nossa Bíblia e vamos ao livro dos Reis, no capítulo 3, diz que Deus dá para Salomão a possibilidade de fazer o pedido que ele desejasse. E Deus, dando a ele o pedido, a possibilidade de fazer aquele pedido que desejasse, parece até aquelas histórias, né, de quando a gente encontra o gênio da lâmpada, né, que tem direito a 3 pedidos. Pois bem, Deus deixa Salomão fazer o seu pedido, fazer a sua oração. Olha o que aqui Salomão pede. Ele diz: agora, Senhor meu Deus, fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Teu servo está no meio do teu povo tão numeroso, não se pode contar ou calcular. Olha o pedido de Salomão: dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar o teu povo tão numeroso? Interessante, porque a nossa tradução aqui da Bíblia da CNBB diz assim: um coração obediente. A palavra obediente, dentro dela tem esse prefixo ob, significa diante, está na sua frente. O resto da palavra diante vem de audiência. Né? Se você está ouvindo um programa de rádio, diz assim: os meus ouvintes, a nossa audiência está crescendo. A audiência de gente que dá ouvido, que escuta. Então, obediente significa escutar quem está à frente. Quem está à frente. Portanto, o que Salomão está dizendo, dando um coração obediente, ele está dizendo: meu Deus, me dá um coração que escuta quem eu tenho diante de mim. E quem eu tenho diante de mim, no primeiro lugar agora, por exemplo, a gente tem Deus, né, escutando aqui a sua palavra. Mas nem sempre é assim. Você lembra que o rei Salomão, uma certa vez, foram 2 prostitutas, não é, diante do rei Salomão. Elas foram levar um problema para Salomão. Cada uma tinha um filho. O filho de uma morreu e a outra disse: não, o que morreu foi o seu, o meu é o seu, o meu é o seu, vão para o rei Salomão. Salomão não se encontrava só com reis e rainhas, não. Dava também atenção às prostitutas do reino e julgava, não é, com o coração sábio que ele tinha. Salomão ficou escutando, ele que tinha pedido a Deus um coração que soubesse escutar. E tem gente que precisa de encontrar gente que escute. Mas é interessante que a escuta da gente não pode ser uma escuta que no final provoque morte. É uma escuta que deve provocar vida. Quando Salomão ouviu uma dizer: o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, Salomão fez: muito bem, vamos resolver o que é a questão. Chama os soldados, pega aí uma espada bem afiada, divida o menino no meio e dê uma banda do menino para um, uma banda do menino para outro. Uma diz: tá certo, assim tá correto, fica metade para uma, metade para outra. E uma diz: não, eu não quero que faça isso, pode entregar o filho para ela. E aí Salomão pegou e disse: leve você o filho, porque o filho é seu. Porque uma mãe não permitiria sacrificar o seu filho. Salomão pediu e recebeu esse coração sábio. Então a sabedoria vem da gente pedir a Deus essa graça de um coração que escuta. Por isso tem gente que não precisa, para ter esse coração sábio, e frequentar as grandes escolas de sabedoria, porque ele sabe escutar a vida, sabe escutar a história do grande, das prostitutas, e sabe sobretudo discernir onde é que está a vida, onde é que está a verdade, uma escuta que possa promover a vida. Ele ouviu: essa daí que está querendo promover a morte do outro menino, a essa eu não posso escutar, a essa eu não posso entregar o meu coração. Quantas propostas de morte muitas vezes não chegam assim no dia a dia, e a gente precisa saber se liberar delas, pedindo a Deus um coração que de fato saiba escutar. Façamos essa oração no dia de hoje para termos realmente a verdadeira sabedoria, um coração que seja capaz de discernir, capaz de escutar as coisas e encontrar o caminho justo. Deus revela essas coisas do seu reino, não a esses sábios e entendidos deste mundo, mas a esses que são capazes de uma verdadeira escuta, a escuta que procede de Deus como um dom, aquele que tira, não é, do nosso ouvido aquilo que impede a gente de escutar, de ver e de sentir.
Jesus continua na sua oração dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então isso que a gente está agradecendo aqui a Deus é que Ele revela o seu reino, revela as suas maravilhas a quem Ele quer. Por isso que nós pedimos a Ele, né, que revelasse o seu mistério em nós. Começamos cantando exatamente isso. Agora olha só, a primeira leitura de hoje, ela é do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6, depois os versículos de 9 a 12. Conta de Moisés, que estava apacentando o rebanho de Jetro, que era o seu sogro e sacerdote de Madiã. Ele levou um dia o rebanho para dentro do deserto e chegou ao monte de Deus, chamado o Monte Horebe. Apareceu-lhe ali o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Ali que Deus aparece. O que é que Moisés está fazendo? Apacentando as suas ovelhas. Veja só, Deus aparece para nós no nosso dia a dia. Deus aparece para nós no meio dos nossos trabalhos, lá no meio do deserto onde a gente está. O padre da minha diocese fez um canto muito bonito, que a gente canta muito durante a comunhão. No deserto da vida, quando a sede me vem, quando clamo bem alto e não vejo ninguém, eu me lembro de ti e me sinto feliz, pois escuto bem perto tua voz que me diz: quem tiver sede, vem a mim e beba, e do seio de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. Vamos entrando nesse deserto da nossa vida, nesse deserto adentro. E aí, no meio desse deserto, Deus quer se revelar para matar a nossa sede. A Moisés, Deus se revelou, Jesus louva o Pai porque revelou suas coisas aos simples, aos sábios. Deus não se revelou a esse alguém que estava lá no meio dos grandes estudos, mas se revela para esse pastor que está ali atrás do seu rebanho. Não que ele não se revele também para quem possa estar fazendo os seus estudos. Sobretudo se conserva esse coração, que é um coração simples, que é um coração de quem é pastor, um coração de quem não quer se fazer arrogante. Mas Deus aqui a gente vê, não é? Porque se Deus se revela a partir dos simples, Ele pode também se revelar àqueles que nesse mundo são grandes, como o caso a gente lembrou nesse instante, o próprio Salomão, que era rei e um rei sábio, justamente porque pediu a Deus essa capacidade de escutar. Agora eu vou fazer aqui uma coisa, essa sarça ardente que estava queimando sem se consumir. A igreja olha para essa sarça ardente no dia 1º de janeiro de cada ano e no dia 31 de dezembro de cada ano, na antífona terceira das vésperas, quando nós vamos cantar o cântico do Novo Testamento, e a antífona diz o seguinte: como a sarça que Moisés viu arder sem se queimar, assim intacta é a vossa admirável virgindade. Ó Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós. Olha, a igreja faz essa leitura num sentido, como a gente chama de acomodatício, e aplica a Maria essa imagem da sarça ardente, porque a sarça queima sem ser devorada, assim como Maria recebe o dom da maternidade sem perder a sua virgindade. Deus acrescenta sem nada tirar. Olha a beleza de Deus, que nos faz crescer sempre cada vez mais. Acrescenta sem ter precisão de tirar nada de nós. Assim Jesus também, não é? Acrescenta em nós a sabedoria, sem precisar, não é, tirar nada de nós. A gente não precisa ter medo de Deus, que Deus nos tire aquilo que nós julgamos que sejam coisas boas desse mundo. Deus quer nos acrescentar sempre as coisas melhores. Mas quando Moisés quis ver aquele milagre que estava ali, daquela sarça que se consumia, Deus disse para ele: tira as sandálias, porque o lugar que você está é uma terra santa. E assim ele tirou as sandálias e se aproximou daquele lugar onde Moisés estava pisando. E Deus disse para ele: não se aproxime, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés então cobriu o seu rosto, porque ele temia olhar para Deus. E aí Deus disse para ele: agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles.
mas vai até o faraó, e eu te envio a ele, para que faças sair do Egito o meu povo e os filhos de Israel. E Moisés disse: quem sou eu para ir ao faraó e fazer os filhos de Israel sair do Egito? E Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Deus é esse Deus, como nós estamos vendo, vem e se revela para Moisés. Esse Deus que escuta o grito da gente. Apareceu ali, no meio do deserto, no meio de Moisés, que ia levando as suas ovelhas para apacentar. Deus está assim, agindo em nós. Desce para ouvir o nosso clamor, desce para ouvir e ver as nossas necessidades. E ali, onde a gente menos espera, Deus pode e quer se manifestar. Santa Teresa de Jesus escreveu várias obras. Entre umas dessas obras, ela escreveu uma que se chama Fundações. E ali, no quinto livro dessa última obra que ela escreve, as Fundações, tem no passo 8. Santa Teresa está conversando com as freiras e ela diz uma coisa para elas. Coragem então, minhas filhas, não fiquem aflitas se a obediência implica para vocês trabalhos exteriores. São freiras que estavam preocupadas porque tinham que estar trabalhando muito, né? E aquele trabalho tirava delas o tempo da oração, elas queriam rezar mais. E muitas vezes a superiora pedia a elas para ir trabalhar, fazer algum trabalho na horta, isso, aquilo. Então, o que vai dizer? A obediência. Nós começamos lembrando Salomão, que pediu a Deus um coração obediente, um coração capaz de escutar. Então, ela disse: se a obediência pede de vocês trabalhos exteriores, não fiquem preocupados, não fiquem aflitas. Se vocês se colocassem na cozinha, o Senhor viria ajudar vocês interiormente e exteriormente. Por quê? Também no meio das panelas vocês sejam persuadidas. Ou seja, Deus vem para falar com a gente mesmo quando a gente está no meio das panelas. Essa madrugada eu recebi uma mensagem. Era alguém que me dizia isso. Eu mando todos os dias os áudios das meditações, o texto do Evangelho, e alguém viu lá no meu status o Evangelho já do dia e mandou um comentário por debaixo do texto, dizendo: no Evangelho de hoje, Jesus nos pede que sejamos humildes, que olhemos ao nosso redor, que valorizemos as coisas simples, fazer um exame de consciência e deletar da nossa mente as coisas ruins. Muitas vezes entendemos melhor uma homilia de um padre quando ele usa uma linguagem simples, universal. Conhecer as coisas de Deus não é como desmontar um objeto, mas caminhar na humildade dele no dia a dia. Ele se revela em cada coração. Para acolher essa revelação de Deus, é preciso viver na simplicidade, amar e, sobretudo, cuidar para que não sejamos egoístas. Deus se revela aos pequeninos, pois Ele tem um coração cheio de graça. E ela continua fazendo uma súplica, dizendo: vem, Espírito Santo de Deus, para encher de vossa graça. Vem e traz a vossa misericórdia e proteção. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que possamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas e alimentar o amor, reconhecendo Jesus como nosso único Deus e Salvador. Senhor Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Me ajude a enfrentar mais esta batalha, sem perder a minha fé. Eu achei essa coisa tão bonita, eu calculando o horário, disse: essa pessoa agora está madrugada aí no Brasil, ela já meditando a palavra de Deus, mandei um agradecimento. Depois ela me disse: padre, eu estou com a minha mãe doente. É possível que no próximo fim de semana minha mãe precise amputar o pé. E tem sido um momento de muitas dores para minha mãe e de muito sofrimento para mim. E eu estou aqui. Enquanto velo a minha mãe, estou aqui ao lado dela, eu aproveito para rezar. E fiquei pensando como um momento de dor pode ser transfigurado pela palavra do Evangelho.
Como um leito de hospital pode se transformar numa verdadeira capela. Como um momento como esse, como aquele de Moisés levando o gado para o pasto, pode se transformar num momento de oração, ou como dizia Santa Teresa de Jesus, mesmo na cozinha, no meio das nossas panelas, Deus pode nos falar. Sim, Deus nos fala. E hoje Jesus quer nos revelou que Deus é Pai, que Ele é nosso Pai, Senhor e Pai. Então, portanto, Jesus, eu quero te pedir essa graça, que o nosso coração esteja convencido de que Deus é nosso Pai. E que, convencido de que Deus é nosso Pai, a gente se lembre daquela palavra tua que dizia que até mesmo quando um passarinho cai, ele não cai sem Deus por perto. Que até os cabelos nossos estão contados. Dá-nos confiança para aceitar as dificuldades da nossa vida, nessa certeza de que nós não sofremos sozinhos. Como aconteceu na história de Moisés que nós ouvimos hoje, nós sabemos que o chão do nosso sofrimento é um chão santo, porque ali se revela o teu amor e o amor do teu Pai, como sem consumir uma árvore e ao mesmo tempo que vai dando fogo. Ajuda-nos a perceber essa presença paterna que santifica os nossos problemas, as nossas cruzes, as nossas dores, os nossos momentos de dificuldade. Ajuda-nos a enxergar essa tua presença paterna. Ajuda-nos também a nos transformar e a ser como o Pai é, que manda o sol para bons e para maus, e a chuva para justos e para injustos. Faz com que o nosso coração seja consumido por esse fogo do amor do Pai e seja purificado. Que cada experiência de dor seja de verdade um purgatório, um lugar onde a gente vai sendo purificado para que o nosso olhar fique melhor. Que as nossas lágrimas se transformem em verdadeiros colírios de fora para dentro. Um colírio normalmente vem de dentro para fora. Que as nossas lágrimas se tornem em colírios, que sejamos bem-aventurados por chorarmos, para podermos também ser consolados por essa tua presença, por esse teu amor. Amém. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você um dia abençoado. Antes de saudar a todos que estão por aqui, vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, diante de ti para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. E eu quero saudar tantas pessoas que estão aqui. É sempre a hora mais difícil que tem, porque esse negócio aqui está subindo aqui, dá um trabalho que vocês não queiram saber. Ô Jesus! Ai. Mas vamos com paciência, né? A paciência tudo alcança. Dizia Santa Teresa de Ávila. Ok, muito bem, cheguei. Ivone, um abraço para você, um abraço para a Odalé, acompanhando para a Márcia, para Dica Pérola, para Mari Caldas, Cal Rezende, minha irmãzinha, um abraço grande para ti, para Ivete Mota, para Márcia Silva, Anne Cunha, um abraço para Leo Passos, um abraço para Dayara, para Márcia Silva, Geralda Lima, Deus abençoe. Um abraço aqui para Ponto Doce Oficial, muito bem. Para quem mais? Will Oliveira. Will Oliveira continuando aqui o cântico. Muito bem, Will, muito bem. E para Jana Barros, um abraço para quem? Márcia Silva, já disse. Para Maria do Socorro, para Thais Janaína, Céu Fonseca. Aqui, Fernanda Mendes, os passarinhos hoje estão cantando mais alto que o padre. Às vezes acontece isso, viu? Juarez, os pássaros roubaram a cena hoje. Tem dia que é assim, vocês sabem, né? Que quando os bichos estão no cio é um problema, eles cantam, gritam, é um problema. Antônia Fonseca, um abraço para você. Para Mara Barreto, Rose Santos, para Elisângela, para Agnes Kelly. Agnes, um abraço para você, para a tua família, viu? Dani, para Patrícia Pires, para Rita de Cássia, para Concha Rezende, um abraço aí em Vádio, né? Seu internamento dela, né? Porque ela é internada, para ir do lado dela. Um abraço para Dayara, para Lilia, Davi Luna, para Everildes Menezes aí em Natal, para João do Rosário aí em Nazaré. E quem mais? Eu penso, Jaci Félix em Santo Antônio de Jesus, para Moringa Júnior também em Santo Antônio, da Leia já falei aqui na Suíça, para a comunidade Nossa Senhora Aparecida em Salvador,
Maricalda, já disse, a Natália Mercedes em Santo Antônio de Jesus, Bia Cláudia em Belo Horizonte, Dani Brito por Santo Antônio, quem mais eu tenho? Parece que eu consegui falar de todo mundo. Deixa eu chegar cá embaixo de novo, porque depois que eu termino de passar aqui, eu vejo que foi chegando gente aqui no último momento. Ei, Dilma. Sim, tem aqui Dilma Aparecida. Padre Flávio Santiago, Padre Flávio, eu tenho que acompanhar aí na Diocese de Picos, no Piauí. Um abraço para o Padre Flávio, uma alegria, eu vi ali o seu programa, eu quero poder alcançar, sabe, com essa questão dos fusos horários a gente fica confuso. Um abraço para você, tudo de bom. Camila, um abraço para você. Hoje é dia de São Camilo de Leles, não é? Então um abraço para a Camila, para todos aqueles que trabalham na saúde, para Aragão, um abraço grande, Rio de Souza, Nácia Silva, mais gente, vocês não querem saber a guerra que é esse momento para falar com vocês aqui. Eu quero também dar um abraço para a irmã Lourdes, que é uma sacramentina que hoje está completando mais um dia de vida, para a Elisângela Oliveira, Janja, aí em Conceição do Almeida, também Janja, completando mais um ano de vida. Eu quero mandar um abraço para a minha comadre Francisca, também aí em Amargosa, para Ana Gonçalves Siqueira, aí na Alemanha, um abraço para ti, Ana. Quero mandar um abraço para a Selma, não é? Selma que trabalhou na SS Produções e Eventos, não é? No bando de teatro do Olodum. A última vez que encontrei com Selma foi assim, por um acaso em Lisboa, de um lado para o outro do aeroporto. Esse aquele sorriso eu conheço, e cheguei perto, era a Selma, não é? Eu não posso passar pelo aeroporto de Lisboa sem tomar um galão e comer um pastel de nata. Eu estava fazendo isso. Selma, uma querida amiga aí de Conceição do Almeida, não é? Ela estava aqui dizendo que estava assistindo esse vídeo com Nair. Portanto, um beijo, um abraço grande para Nair, que foi uma companheira de primeira hora para implantar a pastoral do dízimo, mês de julho, mês do dízimo, né? Nair foi companheira de primeira hora, a diocese estava dando os primeiros passos, ainda não existia um trabalho organizado em toda a diocese e eu tinha visto essa experiência florescente na Diocese de Itabuna, a Diocese de Ilhéus e Padre Novo. Algumas paróquias da Diocese estavam também já começando a engatear nesse serviço, e entrei de cabeça nessa pastoral do dízimo. E Nair foi uma companheira de primeira hora. Um abraço para você, Nair. Para Chica Bezerra, aí em Santo Antônio de Jesus, com os filhos, né? A Margarete, que fez a primeira comunhão comigo, a Márcia, o filho Marcelo, um abraço para vocês, um abraço para Ana Lúcia, aí no comércio de Jaguaribe, que foi braço forte também no trabalho de implantar a pastoral do dízimo aí também na comunidade. Um abraço para Oreste Lobo, para Moisés Amorim e para José Carlos Almeida, aí em Santo Antônio de Jesus, como chamavam no tempo de PJ, Bimbo. Não é? Eu quero abraçar também as pessoas que começaram a seguir aqui o nosso perfil pelo Instagram, Diocese de Amargosa, né? Seguindo o perfil da gente, sigam o perfil da Diocese de Amargosa no Instagram. Quero abraçar o meu amigo Jacques Ribas, né? Com o perfil da Fazenda Sequência aí em Petrolina, em Pernambuco, não é? Acompanhando também, seguindo o nosso perfil. Muito obrigado. Para Ana Queiroz Salles, para Hanna ou Ana Pereira, é Ana com H aqui, não sei se era se diz Hanna ou se diz Ana, para Gil Camelo e para Maria de Lourdes Vilas Boas, Ana Toledo. Foram essas 7 pessoas que eu vi, nós que começando a seguir o nosso perfil aqui esses dias. Muito obrigado. Minha amiga, meu amigo, fiquem com Deus. Nosso Senhor nos conceda um dia feliz e tranquilo. Até amanhã. Amanhã é complicado, amanhã é quinta-feira, amanhã eu faço de madrugada para vocês. Eu deixo o vídeo gravado às 8h30 da manhã, mas vocês quando acordarem vão lá, que já vai ter, ao menos aqui no Instagram, o vídeo salvo. Depois vai demorar mais para ser colocado no Facebook e no canal do YouTube. Obrigado a vocês que estão seguindo a gente ali também. Um dia abençoado, fique com Deus. Peçamos ao Senhor esse coração que escuta, para que, tendo esse coração que escuta, a gente tenha a verdadeira sabedoria. Fiquem com Deus.